Anderson, um prazer ter aqui com você. A gente está dividindo esse início de um novo formato que a gente está fazendo aqui de podcast para levar para o nosso público ali um pouquinho mais de informação sobre gestão, principalmente na área de saúde e tudo mais. Quero começar apresentando o Anderson é um parceiro que cuida da parte de DHO dentro da B3, na consultoria, e aqui na plataforma a gente está levando todo esse conteúdo que vai ser da parte de gestão, governança, interação e as mudanças que a gente vem assistindo aqui dentro desse mercado, principalmente nesses últimos anos, né? Nossa, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, fazer essa estreia, né? Apesar que eu já participei, a gente tem gravado aula, né, no Jaleco ao Blazer, mas muito obrigado também pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui. Acho que bater um bate-papo hoje aqui vai ser uma delícia. E eu acho que principalmente o seu conhecimento dentro dessa parte de desenvolvimento humano e organizacional tem sido muito válido no que a gente tem assistido dentro da área de saúde. Acho que a gente percebeu aí nos últimos anos uma mudança de comportamento. Então, para contextualizar um pouquinho, o que a gente tem notado é que há uma mudança no perfil do médico e das clínicas que existem no formato principalmente de gestão e principalmente no formato da sucessão. Acho que são dois temas aqui relevantes para a gente tratar. Se a gente voltar no histórico desse formato de como os médicos faziam, como os profissionais da área de saúde eles faziam no passado, década de 80, basicamente o médico trabalhava até o final da vida, encerrava um dia e ele transferia aquele posto que ele tinha ali para uns sucessores que tinham ali naquele formato. Tanto é que a coisa mais rica que se tinha na época era o telefone, o número de telefone fixo, porque as pessoas acostumavam a ligar aquilo e ter aquele telefone fixo era uma riqueza do que se tinha. Quando a gente olha para hoje, as clínicas assumiram uma complexidade de um negócio. E se preparar para isso passa a ser um desafio. E aí eu acho que entra a parte do desenvolvimento humano organizacional, parte de governança, sucessão, que algumas clínicas iniciaram esse processo dessa jornada, né? Então, se você puder contar um pouquinho do como que essa parte fora primeiro atua, depois a gente pode fazer um link com isso dentro da área de saúde para colocar aqui. Você falando, eu vejo muito conectado com a minha leitura também, não só do ponto de vista assim, fazendo esse recorte do mercado de clínicas, mas até do próprio empresariado brasileiro mesmo, né? A gente tem, obviamente, depois de planos econômicos que trouxeram um pouco mais de sustentação, né, para a economia, essa evolução mais adequada de negócios, né? As empresas começaram a poder durar mais, vamos dizer assim, né? Ter uma longevidade, e esse tema de governança ele ganhou muito fôlego, principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000. A gente tem, obviamente, casos muito emblemáticos de corrupção empresarial nos Estados Unidos, no Brasil. Então, cada vez que esses casos surgem, essa conversa sobre governança ela vai acontecendo, e com a longevidade aumentada das empresas, essa conversa também começa a acontecer, porque começa-se a falar mais sobre sucessão, começa-se a falar mais sobre a perenidade dessas empresas, né? Então, eu acho muito interessante porque na nossa relação também com a B3 e com o mercado médico, você começa a perceber esse desejo por esses médicos que se tornam empresários, de que as empresas deles durem mais do que eles, né? Então, eu acho que nesse contexto que a gente começa a atuar, não só do ponto de vista de trazer mais profissionalismo para a execução diária, mas de trazer também estruturas que são de cultura ou de governança que vão apoiar essa longevidade, né? Então, as experiências são muito interessantes porque, de fato, você tem dentro do mercado médico, aí na minha perspectiva, acho que vale você comentar também um pouco, dois desafios, porque assim, para ele chegar num estágio de discutir com mais tranquilidade esses aspectos de sucessão, antes ele precisa também passar pela história do jaleco até o blazer, né? Porque só no jaleco talvez essa conversa não faça sentido. Essa conversa começa a fazer mais sentido quando ele veste o blazer. Faz sentido a gente dizer que esse processo ele começa no indivíduo, quer dizer, no médico, no profissional de saúde, e a partir disso que aí começa a ter essa derivação, porque me parece muito assim, tem que ser um desejo dele, ele tem que ter esse olhar, e isso tem que ser uma construção de tempo, né? Eu costumo dizer que assim, tem uma coisa que acontece, e aí a gente está falando aqui de empresas de dono, né? A gente não está falando de SAs, de empresas investidas, nada disso, a gente está falando das empresas de dono. Tem uma coisa que acontece com o empresário que precisa acontecer para ele
suportar e investir na ideia da longevidade, que é ele próprio ter a perspectiva de que aquilo que ele criou é maior do que ele e de que ele foi bom o suficiente para isso. Porque o que acontece, que é muito comum nesses anos todos que eu já vi, não, mas a minha empresa é pequena, não tem nada a ver, não vai durar. O máximo que vai ter que acontecer é meu filho continuar. Sim. As pessoas não têm tanto essa percepção de que um negócio pode acontecer sem ele, que o negócio que ele criou é realmente relevante. Uma vez eu estava sentado com um empresário de uma indústria e ele estava falando, Anderson, teve um momento, depois de 25 anos de empresa, a empresa dele tem 40 agora, que eu me toquei que assim, epa, peraí, isso daqui que eu criei não é mais só meu. É também dessas pessoas todas, essas famílias todas. Então, eu não posso tomar qualquer decisão. Então, eu vejo isso que você está falando como esse primeiro movimento pessoal, que é ele tolerar essa ideia, essa grandeza, que é o negócio. E aí, a partir disso, ele tem, obviamente, uma série de atitudes e comportamentos que aí ele vai ter que ele próprio se colocar, né? A gente, enfim, pode falar mais sobre isso, mas eu acho muito legal essa tua fala, porque realmente começa no individual. No individual. E eu acho que o elemento que compõe isso do individual é a perenidade. Quer dizer, o olhar de que isso é maior do que eu e que a finitude humana, ele falou, cara, eu quero que isso transcenda a minha finitude humana, e aí no caso de clínicas, né, de que essa medicina, que esse atendimento, que essa jornada, que essa visão, que isso transceda a minha estadia aqui, e eu quero que isso passe para as outras pessoas, né? Mas é um assunto, acho que só um comentário disso que você está falando, que é um assunto tabu, né? Na minha experiência, é muito comum eu ser procurado por empresários quando acontece um acidente ou alguém morreu na família. Porque é a hora que essa proximidade com o fim gera nessas pessoas esse estalo, né? Então, um caso muito interessante de um outro cliente que a gente tinha feito uma abordagem comercial num determinado momento e ele não topou. E aí a gente manteve contato ali de follow-up comercial e tal por 1 ano e pouquinho. E aí, num determinado momento, ele falou assim, chegou a hora. E aí, beleza, fui lá conversar com ele. E aí, nessa conversa, o que aconteceu? Ele tinha sofrido um acidente 1 mês antes, ficou no hospital não sei quanto tempo e tal. E aí, essa aproximação com a morte, aí fez ele falar assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque e se eu tivesse morrido? Né? Se eu tivesse morrido, o que teria acontecido com a empresa? O que teria acontecido com as coisas? Então, é muito pessoal essa jornada. Ela é muito individual também. Né? Se ele não faz essa evolução mental sobre a finitude, sobre a longevidade, ele boicota o processo de sustentar isso com o negócio também. Fazendo o link com um cliente nosso dentro da área de saúde, foi exatamente essa situação, mas no caso aqui ela conseguiu ser projetada, né? Então, conversando com o cliente, o convencimento comercial com ele, no sentido de fazer um processo de sucessão e de olhar para isso, ele se deu no momento de quando surgiu uma frase, falou assim, vai existir um último dia. Vai existir um dia que você vai fechar a porta e você não vai voltar mais, querendo ou não. Então, se isso vai acontecer, é melhor que isso seja gerenciado, seja programado, seja estruturado, do que largado ao acaso, porque isso pode acontecer. Então, vamos trabalhar. E essa preparação para esse último dia que pode acontecer é que acho que tornou ele olhar para isso de uma maneira estruturada, sistemática, com apetite, com vontade e tudo mais. E tal. Tem uma lógica que também é uma lógica de saúde, né? Que pode ser aplicada para essa lógica, que é a questão de você tratar a doença ou de você cuidar da saúde. Exato. Né? Então, para mim, tanto você ter uma perspectiva de sucessória, né? De tornar o negócio maior do que você mesmo, ou uma perspectiva de venda do seu negócio, os efeitos e os benefícios eles são imediatos. Então, você preparar o seu negócio para a sucessão ou preparar o seu negócio para vendê-lo, mesmo que você não venda e mesmo que a sucessão não seja consanguínea, enfim, os benefícios de você organizar a casa, organizar o negócio, profissionalizar a tua própria postura, tudo isso fazem efeitos positivos no agora, não só lá. Então, não é uma coisa que vai trazer benefícios para a empresa só quando você morrer. Não, vai trazer benefícios agora, vai trazer benefícios nesse momento. Então, perceber isso também cria uma conexão com resultados mais imediatos, porque às vezes as pessoas têm essa sensação, tá, mas não vai acontecer agora, mas o que vai gerar de benefícios agora você vai ver.
né? E a sua empresa vai estar muito mais preparada quando algo acontecer, né? Vamos fazer um exercício que é um pouquinho de, acho que usar 2 elementos aqui. Um é o produto que a gente desenhou para dentro da área de saúde, que é um plano de carreira para os médicos, que aí eles vão ter uma jornada dentro da clínica e na última etapa, quando eles podem se tornar sócios daquele negócio adquirindo cotas do fundador, né? E aí esse é um produto que tem sua jornada, que tem ali a formação desses profissionais ao longo do tempo e tudo, as características técnicas que a gente coloca e tudo mais e tal. Acho que vai muito em linha que aqui a gente tem esse benefício que você está trazendo, ele acontece justamente nesse momento, porque você começa a ter uma visão de acompanhamento dessas pessoas aqui. A minha pergunta, e aí uma resposta é no sentido... quando a gente começa, mesmo que você não tenha ali uma estrutura final de societária, esse próprio processo de construção das pessoas para esse final da jornada já é uma mudança profunda dentro da clínica. Completamente. Né? Exato. E você, por exemplo, nesse caso dos médicos, você tem outras pessoas sendo capacitadas e capazes de executar um trabalho de excelência. Demanda uma lógica de distribuição de poder, porque você naturalmente precisa reaprender a tomar decisões e você precisa também aprender a compartilhar a visão do que é fazer medicina neste nosso lugar. Porque quando a gente começa a trazer essa lógica da empresa, mesmo para uma coisa que, por exemplo, existem várias clínicas de dermatologia, tá? Mas na nossa, como é que a gente trabalha? Então vem uma narrativa de cultura, vem uma narrativa de valor agregado, vem uma narrativa de experiência, vem uma série de outras narrativas que não seriam, talvez, pauta se a gente estivesse apenas executando, né, tecnicamente. Uma pergunta. Se você acha que, por exemplo, nesse processo, quando a gente constrói isso, a gente pode falar que a gente diminui até a individualidade e fortalece uma identidade coletiva? Claro. Eu acho que talvez individualidade, ou você está falando até de solidão, né? Exato. Se você pensar que muitos dos médicos, assim, é uma realidade que eu observo de serem indivíduos ali solitários, executando tecnicamente um bom trabalho, e de repente começa a trazer uma secretária, traz uma outra pessoa e tal. Só que aquilo continua muito circulando em torno dele. Então, outros médicos, é óbvio que tudo aqui tem risco, tem que ser bem escolhido, tem que ser bem conduzido e tal, mas isso vai descentralizando tudo, não só o poder, mas também descentraliza essas questões técnicas, as discussões. Das experiências que eu tive, eu sempre achei muito positivo essa necessidade da troca. Agora, é um processo que, como a gente falou, também é individual, porque não basta trazer os médicos, é preciso se revisar a maneira como se faz o trabalho. Eu vejo muitas situações quando as pessoas começam a trazer outros indivíduos, sejam líderes ou médicos, enfim, é que essa pessoa ela não compreende que ela tem um papel que é de chancelar a participação dessas outras pessoas. Né? Então você passa a ter a demanda, e a demanda é tua, de ter a postura do convite à colaboração, do convite à participação, da abertura de mão de algumas decisões para que os outros possam decidir. Não basta só você trazer e esperar que as pessoas vão ocupar os espaços. Né? Se você não sair dos espaços, eles vão ficar ocupados por você. E muita liderança não consegue fazer isso, e aí passa um tempo, as pessoas não ocuparam os espaços que elas queriam, e aí ela se frustra com o resultado do comportamento, enfim, da performance dessas outras pessoas. E eu acho que dentro da área médica, a gente tem até um exercício que na minha visão, e aí quero te ouvir, é que é um exercício mais difícil, porque a gente tem 2 grandes espaços, que é tanto o espaço médico, o atendimento e tudo mais, e o espaço empresarial. Então, quer dizer, que é justamente o nome do jaleco, o blazer, né? Então, esse profissional, ele usa muito o jaleco no atendimento de saúde e tudo mais, e é um espaço grande, e ele usa o blazer porque ele faz a gestão da clínica, ele acompanha, toma decisões, etc. e tal. Me parece um pouco diferente de, por exemplo, um engenheiro que criou uma construtora. Né? No começo, talvez ele fizesse muita coisa, mas quando ele já está num determinado momento, ele está muito mais só na gestão do que executando um projeto, desenhando alguma coisa nesse sentido. Né? Ele não ocupa esse espaço ele não fica muito no espaço da execução. Então, acho que aqui a gente tem um cuidado dobrado de como gerenciar esses 2 espaços dentro da jornada. Eu acho muito legal essa tua proposta aí de conversa, porque eu acho que tem algumas coisas aí. Né? Quando você pensa, por exemplo,
a gente estava falando da escolha que tem que acontecer para a longevidade. E aí eu tinha comentado que tem essa escolha anterior de que, eu tenho que sair do jaleco e ir para o blazer. Essa é uma escolha. Né? Então, já tive experiências, inclusive, de conversar com médicos, clientes nossos e tal, de que a falta até do conhecimento corporativo, de administração e de governança, que é natural, obviamente, para um médico, faz com que ele tenha a sensação de que ele, obrigatoriamente, ele precisa tirar o jaleco e colocar o blazer. Só que quando você entende um pouco mais de como que podem ser estruturadas essas estruturas de governança, ele não precisa necessariamente tirar o jaleco e colocar o blazer. Porque muitos desses conflitos que você está trazendo, eles são originados nessa não escolha. Né? Então, assim, eu acredito que é o caminho, eu vou seguindo esse caminho, mas assim, não, mas peraí. Talvez você pode dividir isso com outra pessoa. Você pode contratar uma pessoa que vai vir de blazer. Ela estudou para estar de blazer. Sim. E você pode continuar de jaleco aqui. Obviamente que, para isso, ele precisa compreender que a entidade da empresa dele é separada dele. É isso. Então, nessa jornada, tem muitos momentos, né, que eu acho que o conhecimento ele ajuda. Né? Então, eu posso continuar aqui executando o meu papel técnico de medicina, que é um papel de um profissional dentro desse sistema, que é uma empresa que, por acaso, eu também sou dono, mas eu sou dono é outra coisa. E a administração ela pode ser exercida por outra pessoa. E isso acho que dá uma aliviada nessa tensão, né? Porque do mesmo jeito que um engenheiro, por exemplo... E você sabe que assim, eu entendo o que você está falando, a maior parte é diferente, mas eu conheço, por exemplo, pessoas que têm empresas, 200 funcionários e que se metem lá na área técnica ainda. Olha só. Porque é onde a gente acha que a gente é bom. A gente talvez seja o lugar de segurança, né? Onde o nosso lugar de segurança. Eu me lembro de uma vez que foi um desafio grande eu convencer, por exemplo, uma empresária que era dona de algumas lojas, de que ela não tinha que fazer mais a vitrine. Montar lá a vitrine. Entendeu? E aí não consegui, tá? Então, assim, a gente entendeu que assim, ela conseguiu fazer todas as outras transições, mas ela precisava pegar uma das lojas, a vitrine era dela. Entendeu? Mas ela gostava. Sorte a dela que ela tem o privilégio de poder fazer essa escolha. Sim, sim. Mas é o que eu estou comentando, de que assim, eu acho muito legal essa história de que a gente pode escolher, né? Nesse lugar, você não está num trilho que é direcionado para um caminho só. Existem maneiras de você visualizar isso. Porque tem pessoas... eu costumo dizer assim, todo mundo pode ser líder, né? Usar o blazer. Mas nem todo mundo quer e nem todo mundo deve. Né? Então, tem essa escolha aí para fazer. E aí, na hora que entram outras pessoas... essa escolha pode ser facilitada, né? Pode ser resolvida. Porque a gente vê tanto médico, né, fazendo as duas coisas mal feitas. Exato. Então, assim, talvez seja melhor fazer uma escolha e fazer bem feito uma coisa do que tentar fazer tudo e não conseguir fazer nada com interesse. O profissional de saúde, o médico e tudo mais... Ele tem um processo de formação muito longo, ele é muito demandado, ele é muito requisitado pelos estudos e tudo mais na parte técnica, e ele é obrigatoriamente conduzido ao empreendedorismo sem nenhuma bagagem. Então, a tendência dele se sentir muito mais confortável dentro do consultório, fazendo atendimento, do que olhando um fluxo de caixa, tomando decisão, campanha de marketing e tudo mais, é muito maior aqui do que no outro, que ele não tem conhecimento e não foi preparado para isso. Mas eu acho que ter essa percepção de fora e essa divisão e esse afastamento, né, do que sou eu profissional e do que é esse negócio aqui na parte executiva, eu acho que tem um elemento, uma sacada boa aí. Tem uma historinha, né, que conta assim, que um homem chegou em casa, a esposa dele estava na sala procurando alguma coisa no chão, no tapete. E aí ele olhou, o que você está procurando aí no tapete, né, que ela estava agachada assim, tateando no chão. Aí ela falou, eu perdi meu brinco. Aí ele falou, me fala mais ou menos onde caiu que eu vou te ajudar. Aí ela, caiu lá no quarto. Aí ele, mas o que você está fazendo procurando aqui na sala? Aí ela fala, a luz aqui é melhor. Então ela está contando essa história. Essa história é exatamente isso. Onde a luz é melhor? A gente fica onde a luz é melhor. Então, assim, o blazer está lá no quarto, mas está escuro. Então, o ponto aqui eu tento usar ferramentas da sala
para solucionar problemas do quarto. Exato. E não vai dar certo Não em algum vai. momento essas coisas. Então, assim, só que a grande questão é, enquanto eu não encarar o escuro do quarto e ir tateando para tentar encontrar o interruptor e acender a luz, eu nunca vou acender a luz do quarto. Né? Então, não vai adiantar eu ficar na sala, a luz do quarto ela não vai acender sozinha. Então, são escolhas aqui, percebe? De que dá para você fazer esse manejo aqui. Né? Se a gente fosse pensar no processo de jornada, me ajuda a construir aqui. Eu acho que eu vejo 3 grandes cenários iniciais. Eu vejo, primeiro, um processo da escolha, por exemplo, dentro de uma clínica, desses profissionais que vão seguir umas etapas ali dentro e vão estar ali dentro, muito para se desenvolverem, ocorrer alinhamento, né, tanto tecnicamente como de ambiente. A gente tem, e isso aqui é um grande cenário de preparação. Depois a gente tem um segundo cenário, que é a entrada desses profissionais dentro da sociedade, e aí a gente tem um outro momento sensível e tudo mais. E, por fim, eu vejo quando esse grupo passa a assumir em relação ao fundador. Então, eu penso em 3 grandes momentos aqui. Porque aqui você tem um processo de preparação e tudo mais, mas muito mais ainda aqui uma construção. Depois você tem nesse segundo momento, um momento, acho que mais sensibilidade, que é quando você tem efetivamente aquela transição de poder acontecendo, iniciando. E, por fim, é quando você, principal, né, o fundador, cede o poder 100% ou na sua maioria para um outro grupo, e aí aquilo lá você ter segurança para fazer isso aqui. Eu imagino que essas 3 grandes fases são fases sensíveis aqui. Você concorda? Eu acho que tem mais, tem menos. E depois eu queria explorar cada uma dessas fases aqui. Acho que é muito interessante que a gente está falando de um funil, né? Porque, tecnicamente, se você pensar aqui, eu acho muito legal ter uma primeira etapa, como você comentou, que tem um foco mais técnico. Então, assim, a gente não quer trazer para dentro dessa possibilidade desse vesting, né? dessa transferência de poder, de ações, seja como for, indivíduos que não sejam tecnicamente alinhados com o nível de excelência que aquele ambiente de trabalho quer entregar. Então, não dá para você passar para uma fase em que, nossa, vamos checar se você tem alinhamento cultural e dar mais poder de decisão antes de checar se eu sou tecnicamente capaz, né? Nessa primeira fase, o técnico com certeza para olhar, mas eu acho que eu tenho uma preocupação muito na inserção das pessoas e na formação delas, no sentido de adequação do ambiente, o aspecto cultural, o aspecto de alinhamento, o conflito de visões, muitas das vezes, porque às vezes pode ter alguém, sei lá, um médico de 70 anos que está nesse processo com alguém de 35, 40. Então, as visões, os estilos, essas mudanças, essas rupturas que vão acontecendo ao longo... É que esse tipo de coisa, naturalmente, não é o tipo de coisa que você consegue mapear com pouco tempo, né? Então, assim, às vezes você vai ter uma pessoa e aí, pela própria natureza da juventude ou da inexperiência profissional, ela pode ter posturas e comportamentos que aparentam não alinhamento, mas que pode ser aprendido, pode ser transformado. Agora, e mesmo o técnico também pode ser aprendido. Agora, naturalmente, num processo de seleção dessas pessoas que vão entrar, ele precisa ser capaz de entender se existe uma predisposição cultural dessas pessoas, né, de estar mais próximo da nossa cultura do que mais distante. A mesma coisa tecnicamente. Então, tanto técnico quanto cultural, ele tem sua possibilidade de aprendizagem. Mas, com certeza, uma escolha muito sensível e um processo que precisa ser muito bem pensado. Aí você está falando que na segunda etapa é a hora que essa pessoa começa a receber mais participação de decisão e tudo mais, não é isso? Eu vejo... Tem uma jornada que é essa minha cabeça, né? E eu estou olhando aqui para a gente debater sobre isso. As escolhas das pessoas nessa jornada que vão seguir essa carreira tem um aspecto técnico, mas tem um aspecto da diferença, às vezes, nos estilos e nos formatos. Então, pensa que uma clínica, por exemplo, às vezes com um médico fundador, ela evoluiu pautada num estilo, num jeito, numa abordagem, num formato e tal. Claro, obviamente aquilo deu certo. A pergunta que eu me faço é, o quanto que a inserção dessas pessoas aqui vão produzir efeitos diferentes, mesmo antes de entrar na sociedade, e que vão traduzir uma nova linguagem, um novo formato, e o quanto desse conflito consegue ser acomodado ou não pela mudança de que, às vezes, você pode ter um fundador um pouco mais rígido num processo
e sem olhar para sem olhar para essa nova coisa. Então, mas é por isso que eu acho que é um trabalho mais com o fundador do que com as pessoas. Porque a diversidade, nesse sentido, ela vai acontecer. Ela está acontecendo em todas as empresas. Não vai ser diferente na clínica. Então, se você pensar o cuidado de não acreditar que vai ser possível achar ou que vai e de que é bom que eu tenha pessoas muito parecidas, né? Se a gente pensar numa composição adequada de um grupo de sócios, é ideal que eles sejam diferentes. Então, por isso que é um trabalho que é com o fundador também. Para serem principalmente complementares. Exato. E o quanto que esse jeito de ser do fundador, que tanto se quer achar alguém parecido, é de fato um bom jeito para o negócio. É nesse ponto que eu queria chegar. Quer dizer, e é assim, aí onde que é o meu lugar de segurança? No lugar das pessoas que são iguais a mim, porque é mais gostoso, é mais fácil. A gente vive isso em todos os processos seletivos que tem pouco olhar para essa história de diversidade, não diversidade de pensamento, de toda a natureza, porque a tendência das lideranças é escolher pessoas parecidas. Tem uma lógica de espelho aqui, de validação. E se você não quebra isso com a estrutura do processo de recrutamento, obrigando a diversidade, você vai cair nesse... Acho que esse é o cuidado principal aqui, acho que nessa fase, com uma leitura dessa construção diversa e com esse olhar não do conflito, mas para a construção de uma coisa que vai ser nova. Eu acho que a gente tem, e é uma coisa que eu falo muito, principalmente em trabalhos que tem a ver com alinhamento de sócios, que é a nossa atenção, ela não pode ser maior para a diferença, ela tem que ser maior para o método de alinhamento. Então, se você tem 3, 4 sócios, a sua atenção ela não tem que ser focada no fato de que cada um é de um jeito, mas sim no qual é o método, qual é a maneira que a gente vai conseguir fazer as nossas diferenças se complementarem, se convergirem. Porque as pessoas são diferentes. E é bom que sejam. Agora, se a gente não desenvolve uma comunicação adequada para dialogar com o diferente, se a gente não desenvolve segurança psicológica para que as pessoas possam trazer as suas perspectivas sem o receio de serem punidas, se a gente não desenvolve maneiras de discutir temas que são efetivamente relevantes e não só interessantes para o indivíduo, a gente vai, obviamente, achar que a diferença é que é o problema. Essa semana eu vi uma caixinha no Instagram de uma pessoa que ele estava abrindo para as pessoas perguntarem coisas e aí um líder mandou uma caixinha assim para ele. O time não está entregando no home office. O que acha de trazer todo mundo para o escritório? E aí ele estava culpando o modelo de home office porque o time inteiro não estava entregando. E aí a provocação ficou na minha cabeça assim, tá, mas se o time inteiro não está entregando, e esse líder? Será que a questão não é o líder? Então, o ponto aqui é a gente trazer também a perspectiva de que a maneira como essa liderança se consolidou e chegou nesse lugar é a maneira que ela encontrou para sobreviver essa jornada. Ela tem uma missão aí para poder viver uma outra coisa quando ela traz novas pessoas. Ela está disposta a passar por esse processo? Esse é o ponto. E muita gente não está disposto. Muita gente está disposto verbalmente, mas porque também não tem a visão do que viver isso no dia a dia, né? E aí a gente volta lá no ponto que é o desejo inicial, individual, o desejo, a visão de que é maior, né? Do que essa construção desse negócio ele é maior do que si, a finitude e tudo mais e tal. Por exemplo, uma coisa que a gente faz sempre, toda vez que a gente tem um trabalho, por exemplo, que é de sucessão efetivamente, a gente sempre aconselha e às vezes a gente até conduz esse acompanhamento psicológico para o fundador, especialmente se esse fundador ele for sair do negócio, né? O que se coloca no lugar, né? Muitas das vezes, porque às vezes ele passou 30, 40, 50 anos ali dentro. O que eu coloco no lugar disso aqui que... Né? A gente teve uma pergunta de um cliente nosso na área de saúde
e que estava nessa jornada. E aí, num determinado momento, ele falou assim, mas se eu vender tudo, eu ainda vou poder vir aqui? Olha só, e tem a ver exatamente com esse desconhecimento que a gente estava falando agora, exato, né? Exato. Ele falou, mas se eu vender tudo, eu ainda vou poder vir aqui? Quer dizer, já está com idade, assim, né? A preocupação deveria ser outra, em aproveitar outros elementos da vida. Não, mas eu ainda quero poder vir aqui algumas vezes, se eu quiser e tal, eu vou poder. Então, é o apego, é o lugar, essa coisa. Eu tenho um empresário que a gente ajudou na sucessão, fiz um projeto na empresa dele, e ele brinca assim, que eu que demiti ele, né? Porque ele virou presidente do conselho, ele não precisa ir todo dia na empresa, e é uma jornada mesmo, assim, né? A gente que é empresário, a gente tem essa clareza do quanto que a gente se apega ao nosso negócio, o quanto que ele é uma extensão da nossa intelectualidade, do nosso desejo, né? E aí você imaginar você ficar fazendo isso por 30, 40, 50 anos e depois alguém olhar para você e falar assim, olha, então, agora você pode ficar só viajando? Não é fácil mesmo, né? Mas é um processo que... O que se coloca no lugar. Para superar essa etapa aqui, quando a gente vai para uma etapa que é a efetividade, né, desses profissionais entrarem dentro da sociedade, me parece um outro grande momento sensível, né? Porque aí você tem a materialização daquela construção de que aconteceu antes. E ali é onde, eventualmente, pode acontecer dos conflitos ou dos pontos serem ainda maiores. Porque agora, aquilo que antes era tratado de maneira verbal, no sentido de ter autonomia e tudo mais e tal, legalmente antes é mais distante, agora aquilo, além de ser verbal, né, no dia a dia, como interação, passa a sair também de um formato legal, quer dizer, legalmente eu passo a ter cotas, legalmente eu passo a ter poder, legalmente eu passo a ter uma série de coisas, e aqui me parece um outro momento marcante, porque eventualmente os médicos eles se sentem desprotegidos, né? ou muitas das vezes até alguns tentam buscar subterfúgio. Não, mas põe uma cláusulazinha ali que se eu quiser, eu falei, cara, às vezes não. E que o quanto o trabalho de fazer isso é importante para evitar situações como essa, de que a própria sabotagem do processo, né, de que aquilo lá vai acontecer. Porque depois tem um terceiro elemento, que é essas pessoas aqui que entraram dentro da sociedade, ao longo do tempo, assumirem 100% do poder e entender que agora passou o bastão, quer dizer. Vamos lá. O que eu percebo nessa segunda etapa, que eu acho que é fundamental, que eu acho que é a coisa que mais, na minha visão, pode boicotar o sucesso dessa etapa, é a falta de clareza de quais são as responsabilidades, os objetivos, os entregáveis que esse indivíduo passa a ter nesse novo momento. Então, e na verdade, eu acho que é para todo o processo, assim, só que são combinados diferentes. Então, pensando nessa primeira etapa do funil, onde essa pessoa ainda é só médica, mas ela tem clareza do que ela precisa alcançar, de quais são os entregáveis, quais são os gatilhos, quais são os contornos, quais são os aspectos ali de algum comportamento ou de alguma atitude ou de algum não resultado que vai comprometer essa continuidade da jornada, isso precisa estar claro, né? Quando você vai pensar, por exemplo, num programa de vesting, você também cria cláusulas contratuais que são intermediárias, alcances de determinados objetivos, indicadores. Então só que isso tem que estar claro para todo mundo, isso precisa estar sendo conversado em todo tempo para que não aconteça uma coisa que para mim é o que é o mais nocivo, que é a conversa ir para a subjetividade das percepções. Mas eu acho que você não fez. Eu não sinto que você tem o jeito da clínica. Mas o que é o jeito da clínica? Como ele se materializa? Quais são os indicadores concretos que demonstram que eu tenho o jeito da clínica? Então, levar para esse lugar... Óbvio que sempre vai ter algum nível de subjetividade nesse processo. Mas quanto mais eu puxo para a clareza, mais eu torno o processo positivo, né? E mesmo o encerramento, né? Se não der certo, vai ser com grandes clarezas. E a outra coisa é o fato de que incorporar novos sócios envolve um olhar estrutural para o negócio. O desempenho não é só resultado da atividade do indivíduo, ele também é resultado de quão bem desenhadas estão as estruturas e as infraestruturas desse negócio. Então, se você pensa, por exemplo, uma coisa que é muito recomendado por nós, assim, de
Trabalhos que apoiam a sucessão. São revisões do design da organização. Então, como é que está a estrutura? A gente tem clareza de quais são as responsabilidades, as autonomias do papel do CEO? Porque essa pessoa vai assumir algum papel administrativo, ela vai ser gestora de marketing. O que cabe a esse papel? Sim. Quais são as autonomias? E essas conversas de estrutura, de processos, de tomada de decisão. Tá, a gente vai ter reunião de um comitê de sócios. O que é deliberado nessa reunião? O que só o colegiado dos sócios pode autorizar? E que ninguém mais individualmente pode. Então, todas essas conversas, elas ajudam esse processo e fazer com que o poder ele não seja só dos indivíduos, ele seja das estruturas. Sim. E isso alivia o caminho. E eu acho muito importante, ainda num terceiro ponto, que essas pessoas precisam entender isso. Né? Que você estava falando agora desse desconhecimento. Quando você é sócio, você no mínimo você tem dois papéis. Você precisa entender que você tem dois papéis. Você tem um papel de funcionário e você tem um papel de proprietário. Não existe no dia a dia do negócio atividades para um proprietário. As atividades são de um funcionário. Mesmo que esse funcionário seja o CEO da clínica, ele é um funcionário. Dono não tem organograma. Não tem dono no organograma. Não tem proprietário no organograma. Não tem. Isso é fora. Você é proprietário de um objeto social. Você não é proprietário de uma cadeira de dentista. Né? Nem sei o nome dessas cadeiras aí de dentista. Então, eu acho que para essa fase... esses são os elementos mais cruciais, né? Como é que a gente revisa a estrutura de governança, de gestão, como é que a gente dá clareza e conhecimento para esse indivíduo e como é que a gente garante que essas coisas estão acordadas e todo mundo está ciente de quais são os passo a passos para avançar. Eu ia comentar que a gente tem toda essa jornada aqui de sucessão que a gente está conversando, nessas etapas que a gente está falando, e a parte de estrutura de pessoas, ela dá suporte para isso aqui. Em todas as camadas, desde o início até o fim, porque se não for ela, não é ela quem vai permitir com que as pessoas entendam as posições e quais decisões eu tô e quais não é nem decisões, porque a decisão provavelmente ela vai estar no dono, no proprietário, no sócio, mas qual a ação que eu tenho, né? Que horas que eu estou executando algo que é técnico, atendimento, e eu tenho que seguir lá os protocolos, as orientações e os formatos que foram decididos, e que horas que eu estou escolhendo que formato que é, que hora que eu estou escolhendo que jeito que é. Então, acho que são coisas... Mas são coisas que precisam ficar sendo repetidas, Exato. Né? Porque, por exemplo, as pessoas têm uma visão... a partir de repertórios, vamos dizer, populares, de que a partir do momento que você é sócio, você é dono, você pode tudo. Então, assim, as pessoas não compreendem, por exemplo, os pesos de cota, as pessoas não entendem votos, modelos de voto, modelos de participação societária. As pessoas podem fazer escolhas, por exemplo, de que as decisões, mesmo que exista diferenças de peso de cotas, elas podem ser consensuais. Sim. Então, o conhecimento nessa etapa ele é fundamental, porque eu já vi muitas situações, vou dar um exemplo, de uma empresa que com 2 sócios, um dos sócios faleceu e mais ou menos uns 20, dias depois que ele faleceu, a esposa chegou na empresa com o crachá dele e sou a nova diretora de operações. Então, só que isso durou. Isso virou uma situação, porque a outra sócia... Não, mas como assim? Só que não existia um contrato, um acordo de sócios, não existia um combinado prévio, não há conhecimento sobre isso. E aí você já imaginou, de uma hora para outra acontece uma situação dessa? Estou dando esse exemplo específico de sucessão, mas isso acontece se você pega De novo, a gente está falando do médico que não aprendeu muita coisa, aí você coloca ele lá, e se ele não aprende nessa jornada, aí ele vai chegar no momento, aqui estão as suas cotas, pronto, eu sou dono. Mas como é que se faz a partir de agora? Exatamente. Acho que essa etapa que entra, que se materializa, aparecem esses elementos. O que antes era só verbal, administrativo, no sentido de dia a dia, ele passa a ter um quesito legal agora. Então, quer dizer, quanto dessas cotas são minhas? O quanto de força eu tenho? O que isso significa? O que isso significa? Qual que é o peso que eu tenho nisso? E aí entra o conhecimento. Quer dizer, como é que agora aquilo que antes poderia no sentido... E faz parte do processo de você ir adaptando, trazendo, criando, criando um consenso, criando um formato que ele vai se materializar quando entra nas cotas. E aí agora, então agora tem um quesito de força legal. Quer dizer, o que antes era consensual, mas, por exemplo, o fundador poderia ter uma decisão unilateral se assim ele quisesse, agora vão existir forças que são diferentes. Mas olha só como a estrutura
é tão relevante quanto esse processo. Imaginar o seguinte. E eu acho só importante dizer, uma coisa é a sucessão, outra coisa é a estrutura. Exato, que é um pouco disso que eu quero falar. Porque, por exemplo, eu sou um médico, né? Vou pegar aqui, eu sou dermatologista, e aí o fundador é dermatologista, Sim. aí eu estou na minha trilha aqui como dermatologista. Aí não existe nesse nosso cenário aqui a necessidade que eu seja alguma outra coisa administrativa, né? E aí eu me torno sócio. Né? Então, assim, dentro do dia a dia do trabalho, né, se esse fundador dermatologista ele também é o CEO da clínica, no ambiente de trabalho, ele é o líder desse dermatologista novo que está virando sócio. Existe uma relação de subordinação. O que acontece fora da empresa? Como sócios, mesmo que majoritário e minoritário, eles têm uma relação societária para conversar sobre questões relacionadas à propriedade daquela clínica e não do dia a dia daquela clínica. E é nessa hora que na minha experiência, as estruturas fazem diferença. Por quê? Se existir uma reunião de sócios, que acontece uma vez a cada 2 meses que seja, e a gente olha os resultados do bimestre, a gente olha como que estão os nossos lucros, a gente decide se vai distribuir, indicadores mais globais. E no dia a dia ali, uma vez a cada 15 dias, tem reuniões operacionais do trabalho médico naquela clínica, onde o médico, né, presta contas para esse fundador do trabalho dele como funcionário. Essas estruturas muito bem conduzidas, elas já vão criando no decorrer do tempo essa mentalidade que separa o que é societário do que é operacional. E se tiverem outros médicos ainda, mesmo que não sócios, estando nessas reuniões operacionais, melhor ainda. Sim. Então, a governança e os modelos de gestão, eles funcionam também como plataformas de aprendizado e de evolução para essas pessoas. Porque, esse assunto não é daqui. Aqui quem está é o fulano sócio e o fulano sócio minoritário. Não é o fulano médico e o fulano médico. Não é o fulano gestor e o fulano liderado. Né? E essa troca de chapéu ela é difícil, mas ela é fundamental para que as coisas fiquem nos seus ambientes bem separados e bem feitos. Né? Por isso que nessa jornada de sucessão, essa estrutura, cara, ela, na minha visão, e aí a gente está corroborando, é a gente pegar e fazer do início ao fim a estrutura. Quer dizer, a estrutura tem que permitir que a sucessão aconteça. Né? Ou, na verdade, a estrutura vai permitir com que a sucessão ocorra da melhor forma possível. É muito bom ter essa mentalidade de que a estrutura afeta a maneira como as coisas acontecem. Não é só o desempenho individual, não é só a pessoa. Né? Se a gente falar sobre estrutura, existe um único modelo de estrutura ou vão ter vários modelos de estrutura que eles podem ser feitos? Não, a estrutura ela atende à estratégia, ela atende o propósito, a seu objetivo como negócio. Então, cada negócio pode e deve pensar a sua estrutura, aí pensando em estrutura organizacional mesmo, da maneira que for a mais adequada para executar o trabalho que se está se propondo. E ela pode e deve ser revisada todas as vezes que a gente mudar esse propósito, esse objetivo. Então, quando a clínica começa a crescer, quando ela começa a ter mais gente, é fundamental que se pense na estrutura. E uma coisa que eu acho importante é separar as pessoas da estrutura, porque é muito comum na clínica a gente ter o cargo Joyce, o cargo fulana, né? Que aí a fulana faz tudo o que ela faz porque a fulana sabe fazer. Só que quando a gente começa a pensar em papéis da estrutura, a gente precisa separar esses papéis. Por mais que depois eu vá pegar todos eles e entregar para a Joyce, eu sei que a Joyce está executando esses papéis aqui. Papéis não são cargos, eles são unidades funcionais. Né? Então, a estrutura ela é fundamental. E principalmente no crescimento, quer dizer... Sim, eu tiro esse papelzinho aqui da Joyce e vou dar para outra pessoa. Porque fica claro qual que é o papel que eu estou tirando e para quem que eu estou dando aquele papel, sendo que todos os outros permanecem. Então... por exemplo, é muito comum que o líder fique assim, nossa, eu não vou pensar em todos esses papéis porque a gente não tem esse tamanho hoje. Tá, mas... os papéis são independentes disso. Você pensar nisso te ajuda, inclusive, no processo de crescimento a saber que decisão tomar. Né? Exato. E acho que... Porque se a gente não pensa papel, a tendência é pensar tarefa. Então, ele fala assim, pega uma atividade, fala assim, eu vou contratar alguém para emitir nota fiscal. Quer dizer, não é que ele está cuidando de um financeiro e tudo mais, ele está fazendo uma tarefa lá. Eu vou contratar alguém para fazer, o atendimento e tem uma única tarefa que está ali dentro. Então... Nossa, é muito comum isso. Ou juntar tudo, né? Quando você vai pegar lá a função de uma pessoa,
ela tem um monte de responsabilidades que são de variados... Eu preciso contar uma aqui, que foi uma vez falando numa clínica, e aí tinha uma pessoa lá, eu falei, o que você faz aqui? Ela falou assim, eu recebo a pessoa, atendo o telefone, passo o café e tiro nota fiscal. Eu falei, e qual dessas você faz muito bem? Porque não dá para fazer todas muito bem, né? Você não vai conseguir gerenciar tudo isso aí do mesmo jeito. Então, porque vão ser habilidades diferentes para coisas diferentes. Então, não, e é um processo de crescimento, né? Assim, crescer gera esse tipo de demanda. Tudo bem entender os papéis e a pessoa executar isso quando está no começo, quer dizer, né? Eu estou ocupando vários papéis aqui, não como tarefa, mas como papéis. Eu estou no papel do financeiro, eu estou no papel do atendimento e eu estou no papel da copa. Tudo bem. Mas entender isso só como tarefas e que isso tudo está dentro de um grupo, do mesmo grupo, aí eu acho que... E entender esse estou, né? Estou. Porque todo mundo passa por esse momento que assim, eu vou... A gente já aconteceu isso com todo tipo de cliente. Empresa com 30, 40 anos acontece isso. Que você tem lá um indivíduo que está há 10 anos fazendo aquele monte de coisa. E aí, na hora que você vai pensar qual que é o papel que aquela pessoa, ou os papéis que aquela pessoa executa, você tem dificuldade de pensar coisas que vão além do que você supõe que aquela pessoa tem condições de fazer. Então, eu já vi muitas discussões que são assim... Putz, o Ricardo sei lá, vamos supor que o Ricardo seja vendedor. E aí eu estou desenhando as responsabilidades do vendedor. E aí eu quero escrever aqui nas responsabilidades do vendedor que ele precisa participar de feiras. Putz, mas o Ricardo não gosta de participar de feiras, então eu não vou colocar essa responsabilidade. Você entendeu? Está mais atrelado à pessoa do que ao papel. Esse é um sinal de que existe uma fusão entre papel e pessoa. Porque assim, o papel vendedor, pela natureza desse papel, ele precisa fazer visitas em feiras. Esse é o primeiro pensamento. Eu penso no papel, independente de quem vai executar. Depois que eu definir qual que é o papel, e aí eu vou pensar num papel adequado ao meu tamanho, ao meu momento e olhando para a minha estratégia, aí eu penso quem tem as competências e habilidades para executar esta lista. E não o contrário. E todas as empresas de dono chegam no momento em que essa discussão ela vai acontecer. Porque tá tudo bem e faz parte do processo quando a empresa é pequena e está começando, que seja assim, Ricardo, você quer fazer as visitas na feira? Não sei fazer, não sei o que. Então tá bom. Então você vende para os clientes, fulano faz as visitas. Então, e aí vai distribuindo tarefas. Divisão de tarefas e papéis. Então, agora, se você quer sustentar um crescimento e uma longevidade, em algum momento essa discussão vai acontecer. E não existem só estruturas hierárquicas, piramidais e funcionais. Existem estruturas celulares, holacráticas, divididas, matriciais. Isso que eu queria chegar nesse ponto. Assim, e aí só para a gente pincelar um pouquinho sobre isso, quais tipos de estruturas, 2, 3 e 2, 3 estruturas e vantagens e desvantagens de cada uma, só para o público poder entender um pouquinho sobre isso ou ouvir um pouquinho sobre isso. As estruturas mais comuns são as funcionais, que basicamente é você olhar para as funções que são afins e agrupar isso no que a gente vai chamar de áreas e departamentos. Muitas dessas estruturas são também hierarquizadas ou piramidais, como se chama, no sentido de que você tem ali uma hierarquia. E aí o que eu percebo? Assim, eu não gosto muito de ser purista no sentido de que é ruim ou bom. Né? É muito comum, por exemplo, uma estrutura funcional e piramidal tradicional como essa funcionar bem, sendo ela a primeira vez que a empresa vai fazer uma estrutura. Porque é o primeiro contato que ela vai ter com hierarquia, com distribuição adequada de papéis. Então, ela pode ser... E ela está mais no nosso imaginário, como ela funciona, vai ser uma mudança mais suave. Mas ela tem, obviamente, suas desvantagens, que é essa clusterização que pode acontecer pela função. Então, que não é só dentro da empresa, mas também pelo repertório externo dos profissionais. Então, se você tem lá uma área de vendas, uma área de operações, você vai ter os atritos que são naturais à interação dessas áreas virando atritos das pessoas e não só atritos do trabalho. E você vai ter também a própria hierarquia como sendo um desafio, porque parte-se do pressuposto de que uma pessoa que está numa posição de liderança, automaticamente ela tem algum conhecimento adicional que a outra, e ela pode, a partir disso, exercer um determinado poder que muitas vezes não é técnico. Né? Então, a estrutura piramidal ela tem esse problema. Você tem também modelos que são matriciais, quando você cruza o funcional com um outro modelo que é o linear, e aí você tem, por exemplo, células, então você vai ter ali uma célula de trabalho.
vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de ilustrar. A gente tinha um cliente que é um escritório de contabilidade, só para ilustrar, e os escritórios de contabilidade, historicamente, eles sempre foram divididos muito parecidamente, todos. Então, você tem o departamento fiscal, o departamento contábil, o departamento pessoal, o departamento jurídico. E aí, você dentro do departamento contábil, você tem um monte de gente que está fazendo contabilidade. O departamento fiscal, você tem um monte de gente fazendo o fiscal. Então, dessa maneira. E a gente tinha um cliente que foi antes da pandemia, ele já antenado, esse cliente muito interessante, a toda essa mudança tecnológica que está acontecendo no mercado de contabilidade, ele falou, a gente precisa ser mais consultivo. E aí, quando a Consense foi chamada, que é, né, para a gente poder apoiar esse trabalho, a gente entendeu essa estratégia e aí a gente fez um diagnóstico e falou, olha, mas a sua estrutura desta maneira não consegue entregar um trabalho consultivo, porque o trabalho consultivo, ele é multidisciplinar. Sim. E aí vem esse modelo que a gente criou com eles, que foi um modelo de células de trabalho. E aí você tem uma célula que você tem o contábil, o fiscal, o jurídico, o DP dentro dessa célula. E os profissionais foram distribuídos por nível de senioridade. Então, uma célula atende só clientes muito complexos, a outra médio, a outra mais ou menos, e a outra os clientes muito simples. E aí você pode ter pessoas menos experientes de clientes mais simples, e você também tem uma jornada profissional que pode acontecer dessas células. Essas células podem se reproduzir, né? Podem se multiplicar, vamos dizer assim. Né? Então, esse modelo ele é bom, no sentido de que ele diminui os níveis hierárquicos, então ele aumenta a contribuição das pessoas, ele aumenta a participação, mas isso demanda um nível de maturidade diferente das lideranças por conta de um nível menor de camadas, e ele também demanda um sistema mais robusto de governança para garantir a integração dessas células, porque como elas são muito fechadas em termos de ter todo mundo, elas tendem a se isolar com mais facilidade, né? No sentido de se tornarem microempresas dentro da empresa. Então, processos, estruturas, e já vi, inclusive nessa de matricial também, você ter, por exemplo, estruturas em que você tem a área de serviços compartilhados, que seriam administrativo, jurídico, financeiro e tudo mais, prestando serviço para essas células de negócio e com um cruzamento diferente de poder. Quer dizer, não é só um departamento, ele é também um cliente interno, um fornecedor interno. Então, estrutura é uma coisa muito legal. Você precisa pensar, você pode fazer misturadas essas coisas, aí é um trabalho que precisa ser feito. Nesse exemplo, por exemplo, que você comentou das células, me parece, por exemplo, você poder ter uma chance de um atrito entre uma célula, por exemplo, que tem pessoas mais sêniores e uma pessoa menos sênior. Quer dizer, você pode ter, eventualmente, se não houver maturidade, um conflito de egos aqui em cima, né? Quer dizer, né? Tem muita gente sênior e aí você pode ter um conflito aqui dentro, ou mesmo nessa célula inexperiente, às vezes você pode ter jornadas que, né, por ausência de uma liderança, por ausência de alguém um pouco mais, né, ficar um pouco mais perdido e tal. Então, obviamente, vão ter prós e contras aí entre... Já teve, por exemplo, situações de a gente montar também estruturas por projetos. Então, você tem células de pessoas que têm capacidades afins também, que aparenta ser funcional, mas essas pessoas elas não estão no dia a dia. Nas células, elas cuidam de processos recorrentes. O trabalho da entrega para o cliente, ele cria projetos. Então, você tem equipes de projetos que estão se cruzando, se alimentando. Então, depende muito da tua disponibilidade de horas dentro da empresa. Aí você formula aqui, essa equipe, então pega gente de cada célula, forma uma equipe para entregar um projeto. E aí, essa equipe dura o que durar o projeto. Ela tem autonomia para tocar aquele projeto. Só que ela respeita as regras da célula. Então, tem essa relação matricial. Cada estrutura vai gerar a sua vantagem e vai gerar a sua desvantagem. Então, tem que ter realmente um olhar importante aí. Eu até imagino a resposta, mas se a gente fosse falar em que momento que as empresas, as clínicas, devem fazer esse processo iniciar o processo de sucessão, iniciar o processo de estrutura, qual que é o momento que ela deve fazer isso? Não, assim, a gente brinca que é desde o começo. Né? Mas, assim, do dia zero. Pensando objetivamente, para ser também um pouco mais tranquilo, e talvez eu não tenha tanta capacidade... Eu gosto daquela sua frase do recursos, processos e cultura. Que assim, era um pouco desse caminho, assim. Todo negócio tem uma fase inicial na jornada, na linha do tempo, que é uma fase de se tornar real como negócio, né? De alcançar solidez, de alcançar segurança. Essa que a gente chama de fase de recursos, que é você conseguir acumular recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, tecnológicos, intelectuais, para que o negócio seja um negócio, né? Porque
antes dele se tornar de fato um negócio, você é apenas um profissional individual que tem uma carreira CNPJ, não é uma empresa. E eu acho que é nessa virada que é quando você consegue ser um negócio, que você consegue, mesmo que pequeno, mesmo com 3, 4, 5 pessoas, que você tem essa configuração. Não, então a gente conseguiu ter segurança na carteira de clientes, no faturamento, no número de pessoas trabalhando. Você naturalmente vai para a fase dos processos, que é a fase em que tem mais de uma pessoa fazendo a mesma função, então eu preciso combinar um jeito de fazer para não ser diferente. E é esse o momento que começa a ser o pensamento de estrutura, de governança, de processos. Ele vem meio que naturalmente. E é aí que também começa o pensamento de sucessão. Por quê? Porque se eu tenho mais pessoas fazendo a mesma função, em algum momento eu vou ter que ter alguém liderando um grupo, ou eu vou ter ali a necessidade de algumas pessoas não precisar deixar de fazer o que fazem para fazer outra coisa. E aí, acho que a lógica de sucessão ela não é só sobre o fundador, é sobre todos os líderes. Se você tem uma empresa que tem líderes que não podem sair da função deles, você tem um risco corporativo. Isso é mapeado como risco corporativo. Pipeline de liderança. Exatamente. Então, é mapeado como risco corporativo você ter lideranças que não podem ser substituídas a qualquer momento. Então, como é que eu consigo criar uma lógica em que toda área tenha um segundo, em que eu consiga ter um fluxo entre as lideranças? O pipeline de liderança, esse modelo de desenvolvimento de líderes, por exemplo, ele vai falar uma coisa que eu acho muito legal, que é, a partir do momento em que você tem líderes que lideram outros líderes, isso já é um tamanho bom de empresa, né? Porque você tem um líder que lidera pessoas operacionais, então é um tamanho. Agora, no momento em que você tem um líder que lidera líderes que lideram pessoas operacionais, você já está num outro estágio. Você precisa criar maneiras de desenvolver esses líderes de líderes a serem líderes de qualquer área. Porque a liderança não é técnica. A liderança é sobre a área e as pessoas. Então, é possível na minha empresa, onde eu tenho, por exemplo, 3 gerentes que lideram supervisores, que lideram pessoas operacionais, que eu troque esses gerentes de área. Que eu pego o gerente do financeiro e coloque lá como gerente de administrativo, que eu pego não que seja necessário, mas você precisa construir essa possibilidade. Porque você vai ter melhores lideranças que tenham visão sistêmica, que tenham essa visão do todo, que conheçam o negócio de um lado para o outro. Porque na carreira linear, eu tenho lá um cara que é analista financeiro, que é promovido a supervisor financeiro, que é promovido a gerente financeiro, que é promovido a diretor financeiro. E a única visão que ele tem de negócio é pela ótica de finanças. Só que aí chega um momento na carreira dele que ele é promovido a diretor administrativo. Dentro dessa direção administrativa, você tem a área financeira, você tem o RH, você tem a TI, você tem o jurídico. E aí ele vai, pela linearidade da carreira dele, se ele não tiver tido a oportunidade de fazer esse 360, ele vai olhar para tudo com a mesma lógica. E isso é prejudicial para a empresa. Agora, óbvio, a gente está falando aqui de um negócio maior, né? De uma coisa... né? Os estrangeirismos, o job rotation, né? Como você vai chamar isso, especialmente para líderes mais sêniores aqui, né? Mas é um caminho fundamental que você pode já pensar antes. Eu vou puxar fulano para outra área. Mas isso dentro da clínica, ele é muito real. Porque se a gente for pensar numa jornada, e a gente tem vários exemplos aqui de clientes que a gente possui e tal, a jornada é muito parecida. Começaram, quer dizer, o médico ou a médica e uma pessoa. E essa pessoa lá começa fazendo tudo e depois ela tem que ir aprendendo cada uma das coisas e ela vai trazendo e vai construindo e vai até que quando ela consegue ir acompanhando essa jornada junto com esse profissional ao longo do tempo. E obviamente o médico vai se desenvolvendo enquanto médico, né, clientes, tecnicamente e tudo mais, e olhando muito pela gestão, e essa outra pessoa ela também vai dando suporte nessas outras áreas. Então aí a importância de olhar para isso, eu acho que acaba acontecendo. Né? Eventualmente acaba acontendo. Mas se olhar para isso de uma maneira estruturada, esse efeito vai ser muito mais positivo. Eu sempre resumo isso assim, ó. Se você está na posição de liderança, garanta que tudo que você está fazendo tem alguém aprendendo a fazer também. Se existir essa possibilidade financeira, se existir essa possibilidade de tempo. Então, assim, eu estou, e mesmo como médico, né? Então, assim, eu estou tocando aqui um procedimento. Tem alguém aprendendo isso? Porque é muito perigoso e é um risco muito alto para o negócio depender de um indivíduo apenas. Se você tem uma dor de barriga, acabou a empresa. Entende? Então, isso que eu estou fazendo,
Né? Tem alguém fazendo junto, tem alguém observando, tem alguém aprendendo, mesmo que seja uma pessoa júnior, mesmo que seja uma pessoa de experiência mediana, você vai, obviamente, aos poucos transferindo esse conhecimento. Olhando para isso aqui, corre o risco da gente ter as pessoas pelo ângulo do administrativo, aqui, pelo ângulo da gestão, olharem para isso e se sentirem inseguras quando atingem um topo, e aí às vezes se apegam a certos tipos de tarefas e atividades e têm a dificuldade em justamente passar o bastão, porque não, isso aqui é o que eu sei fazer, isso aqui é o que me trouxe até aqui, e aí, né, então deixa aqui que eu faço. Esse comportamento numa posição de liderança, ele já é resultado da falha do processo de desenvolvimento desse líder. Exato. Porque é um líder que já não tem essa visão 360, ele não tem visão de futuro. Isso acontece com o fundador. Muito fundador que segura a posição e a cadeira porque não sabe da existência do que mais ele pode fazer. Mas se eu sair dessa cadeira de CEO, eu vou fazer o quê? O que sobra para mim? Então, se um líder se apega demais, é porque já falhamos ali em algum momento na trilha de desenvolvimento desse líder a dar essa clareza para ele de que o papel dele é formar outros líderes e não se fincar nesse lugar, né? Eu brinco que tem um cliente nosso antigo que eu falava que a gente tinha um desafio muito grande cultural com essa história de sucessão, porque parecia que ele tinha um terreno e aí quando ele tenho esse terreno aqui, Ricardo, cuida daquele pedacinho ali do terreno, aquele pedacinho é seu, fulano, cuida daquele pedacinho ali do terreno, aquele pedacinho é seu. Nisso passou-se 25 anos, essas pessoas construíram suas casas, colocaram cerca elétrica, colocaram bulldogs, cachorros, proteger. E aí agora ele está numa situação que ele tem lá aquela comunidade de casas, de gente morando, e ele está falando, fulano, seria bom se você cuidasse daquela outra casa ali, porque outra pessoa vai cuidar dessa daqui. Não, essa casa é minha. Nem ele pode entrar naquela casa. Então, esse é o cuidado de você não construir no decorrer da tua empresa áreas que são as pessoas. Porque as áreas são voláteis, as pessoas também, as coisas mudam. Então, você precisa ter essa lógica de que o negócio é uma coisa, as pessoas são outras. Né? Para a gente ir para os finalmente aqui. Então, se a gente olhar aqui, a gente conversou sobre sucessão, a gente falou da primeira fase, falamos da segunda fase, e aí eu quero terminar agora falando dessa terceira. E a gente entendeu que para sustentar toda essa jornada, o papel da estrutura é fundamental. E aí, isso aqui a gente está dizendo que pode produzir, ou são dois grandes elementos que ajudam na perenidade, na melhor gestão, na melhor governança dentro de uma clínica. E aqui, olhando que é a estrutura, e você olhando um papel de sucessão, que é um processo de formação de líderes, seja para dentro da própria estrutura internamente, né, intraestrutura, quer dizer, alguém saindo de um papel mais operacional e indo para um papel de liderança, como também um processo de formação de pessoas que vão, num determinado momento, assumir a sociedade ali dentro. Mas para a gente ir para essa parte final, eu queria conversar um pouquinho só dessa última etapa aqui, quando uma segunda geração, quer dizer, né, o fundador ele começa a sair ou sai completamente e você tem a entrada de um novo grupo, de novas pessoas que vão assumir e vão dar novas diretrizes. O quanto isso produz de efeito no fundador e o quanto que isso é importante também para as pessoas oxigenarem aquilo, né? Então, no sentido de trazerem novas visões, de trazerem um novo formato, de atualizar aquilo. E volta... E volta na minha cabeça no lance do equilíbrio, né? O quanto você mesmo usou uma expressão back to the bases, né? Quer dizer, o quanto que às vezes o fundador tem uma base, muitas vezes, cara, isso aqui trouxe até aqui, e o quanto que o novo também é importante para colocar aqui. Eu gosto muito de dizer que a sucessão ela não é um evento, ela é um processo. Então, de tudo que a gente conversou até agora, tecnicamente, quando chega nessa terceira fase, quase não tem nada para fazer, certo? Legal. Porque, de certa maneira, a gente já, nas outras, a gente já revisou a estrutura, a gente já criou governança, já está existindo um conselho. Então, numa reunião, imaginar o seguinte, a gente, ali atrás, na segunda fase, já foi criada uma reunião de conselho de sócios, em que esses novos entrantes que vão ficar sozinhos na terceira fase, eles já estão liderando com esse fundador. Então, nesse processo, esse fundador está transferindo, no decorrer das discussões, mentalidade, forma de pensar, valores, cultura, jeito. E aí essas pessoas estão sendo aculturadas, elas estão aprendendo. Então, assim, quanto mais eu torno a sucessão um processo, menos ela vira um evento. Então,
na hora que chegar essa terceira fase, ela não é um momento apoteótico em que a coisa acabou. Não, essa coisa já está acontecendo. Você percebe? Imagina o seguinte, naquele momento em que a gente criou um conselho de sócios que se reúne a cada 2 meses para discutir aquelas coisas que a gente estava falando, e esse conselho está acontecendo há 3 anos. Então, esse indivíduo que está ali dividindo, tal, na hora na minha perspectiva e na minha experiência, o fundador, ele não sai de uma hora. Ele, acho que vou diminuir aqui. Esse mês eu vou passar mais tempo fora. Aí vai aos poucos acontecendo. Então, isso é um processo bem conduzido. Não acontece. Quanto mais a gente cuida do processo, menos a gente vai ter o evento. E o evento ele é traumático quando não se cuida do processo. Então, eu vejo que essa terceira fase ela é mais diluída se a gente cuidar da primeira e da segunda fase. Agora, óbvio que pessoas são pessoas, não é uma matemática isso. Então, eu acho que tem um cuidado psicológico, emocional que precisa ter considerado aqui, de eventualmente esse fundador ter acompanhamento psicológico específico de pós-carreira que a gente fala, que é essa transição, de entender nesse processo se todas as questões jurídicas de acordo, de propriedade estão bem estruturadas para que essa saída dele ela não traga para ele nenhum problema financeiro, jurídico, qualquer coisa do gênero. Se nesse caminho, por exemplo, a empresa tiver crescido muito e houver espaço para ter um conselho consultivo e não mais só societário ali dos sócios, no sentido de trazer outros agentes de confiança desse fundador para estarem ali participando das reuniões, as assembleias que vão permitir, por exemplo, que ele participe. Então, são estruturas jurídicas e organizacionais que podem ajudar essa transição a acontecer. E, de novo, na minha visão, quando chega nessa terceira fase, é quase que esse fundador ele nem está lá mais como funcionário. Ele pode nem estar mais participando, ele pode estar só participando das reuniões de conselho. Ou ele pode até fazer o contrário. Não, agora eu só sou médico ali de alguns pacientes muito antigos e tal, e eu vou nas reuniões de conselho, mas eu não estou no dia a dia da clínica. Né? Eu gostei muito dessa, né? Que se a gente chegar nessa terceira fase, isso aqui não é um evento, quer dizer, é isso. Eu acho que isso muda a perspectiva de entender tudo isso aqui que é como uma etapa, jornadas, etapas, processos e tudo mais, e ir colocando aqui. Sim, tudo isso. Anderson, meu caro, se deixar a gente fica falando mais de 1 hora. Posso dizer, acho que... Se colocasse um petisquinho aqui, um vinho, uma coisa, então, né? Acabou. Posso dizer sem medo que somos apaixonados por ajudar essas clínicas e esses negócios todos aí a se desenvolverem, né? Meu caro, um prazer falar com você. Obrigado, viu? Sempre bom estarmos juntos. E você que está assistindo esse podcast pode encontrar muito mais material sobre a gente dentro da nossa plataforma do Jaleco Blazer. Isso que a gente está conversando aqui, existem aulas estruturadas dentro da plataforma que podem te ajudar nesse processo. Então, clique, acesse, entre em contato aqui para você poder consumir um pouco mais desse material. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado, até abraço. mais, pessoal.